pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 71. Antes de mais nada, a gente não voltou, a gente está fazendo um episódio especial novamente. Eu falei que quando tivesse alguma coisa importante a gente ia aparecer por aqui. Eu sempre falo de banimentos, e teve banimento, mas não é sobre isso que a gente vem falar hoje. Eu tava pensando que o Tron ia acabar caindo na malha fina aí, mas a gente teve mais um PTQ, provavelmente com outro nome, mais atualizado. Mas a gente teve um classificatório do Pro Tour, né, do Mythic Championship. E o vencedor está aqui conosco hoje. Dá um oi aí pra galera, Pedro. E aí, pessoal, bom? Aqui é Pedro Paulo que tá falando, eu tenho 25 anos. Eu sou engenheiro, moro aqui na Paraíba junto com um monte de gente legal aí que tá jogando. Tem o Toggen, o Rodolfo e vamos lá. É a segunda vez que a gente tem... A segunda vez seguida, diga-se de passagem, que a gente tem um vencedor de PTQ vindo aqui do Nordeste. Um cara... Que é do formato Pauper e acaba ganhando o PTQ, e dessa vez a gente teve a felicidade de já estar mais em contato com a galera aqui do Nordeste, e o Felipe Toggen acabou me passando o contato do Pedro Paulo. Então, Felipe, mandando um abraço para você aqui no ar, muito obrigado por essa indicação. Antes da gente começar, tem uns recadinhos de sempre. Se você quiser mandar um e-mail, heavymetapauper@gmail.com. A gente tá meio parado, eu não prometo nada, mas fala comigo, tamo aí, tamo aqui no Gmail sempre. É isso. O Instagram tá meio parado, o Facebook tá meio parado, não tem mais live na Twitch, o YouTube nunca mais atualizei. Mas, sem mais delongas, bora lá pro podcast. Cara, Pedro, antes da gente começar a falar sobre o campeonato, falar sobre a lista, falar sobre a porra toda, eu acho que faz todo sentido te apresentar um pouco, saca? Porque a gente tem bastante player de Pauper, e é muito legal ver que você, que é um jogador do formato, ganhou o Mythic Championship, cara. Como é que foi? Como é que você começou a jogar? Como é que você entrou no formato? Conta aí pra gente um pouquinho. Bom, eu comecei a jogar Magic em 2013, na universidade. Tinha um pessoal jogando, eles jogavam Modern na época. E eles estavam fazendo a transição do Modern pro Commander. E em conjunto com o Modern também tinha uma comunidade pequena que jogava Pauper. Porém, o Pauper lá era mais assim, jogou o dia todo de Modern, vamos fazer o que agora? Jogar um for fun. Ou jogava um mesão improvisado em Modern mesmo, ou às vezes alguém puxava o Commander, ou jogava Pauper. Aí eu comecei a entrar nesse universo, e eu já conheci o Magic há um tempo e queria jogar, mas não achava ninguém pra jogar. E pesquisando um pouco na internet, eu descobri vários decks, só que tipo, quando você não tem muita experiência no formato competitivo, você encontra muito deck kitchen table. E geralmente é o quê? Tribal de Elf, tribal de Goblin. Não que os decks sejam ruins, em alguns metas, em alguns formatos, os decks são bons. Mas quando o cara vai procurando por conta própria, é fácil perder. Aí eu cheguei lá e pedi assim, não, eu quero um deck de Elves, porque eu lembro de ter visto esse deck há muito tempo. Aí fizeram pra mim de Elves, Modern. Só que, como eu tava começando e o formato não era tão caro quanto é hoje, porém precisava de um investimento considerável, aí eu fui comprando aos poucos, né, o deck. E o deck não era competitivo. Aí fui jogando assim o Modern. Eventualmente o pessoal falou, faça um Pauper aqui, porque tu já tem alguns Elfos, e é bom você fazer o Elfos Pauper, porque é um deck razoável. Na época, lá em 2013, o deck jogava um pouco, não tinha Guial de Estouro, não tinha Vanguarda, mas tipo, o deck fazia alguma coisa. E eventualmente, se eu quiser jogar um Legacy, que o pessoal tinha planos para jogar Legacy, tava lá, mas não deu muito certo não. Aí no fim das contas, todo mundo abandonou o Magic, foram pro Commander, e a gente ficou jogando Commander durante anos e anos. Até que, mais ou menos nessa época que a Wizards começou a unificar o Pauper. Se não me engano, aconteceu o seguinte, teve um vídeo do professor do Tolarian Community College que ele comentou sobre ter um evento oficial do Pauper, National Fireball. Eu não lembro exatamente a linha do tempo. O que importa é que teve um evento oficial, o Pauper passou a ter mais relevância, e um grupo da comunidade de Campina chegou e falou, bom, vamos jogar Pauper, parece interessante. Aí começaram a tentar fomentar o formato. No começo demorou, dava tipo 4 pessoas. Nessa época o Standard estava muito mais forte, tinha evento toda semana na loja. E aí do T2 Val foi jogar Pauper, aí junto com o Val teve Rafael também. Uma galera boa foi pro Pauper e foram jogando e tentando fomentar o formato. Aí me chamaram, eu fui ver como é que tava. Eu achei interessante porque eu tinha a experiência de 2013, né? A experiência de 2013, 2014 por aí, não tinha decks muito bons não. Era o Mono Black Discard, tinha aquele Mono Blue que tinha aquela Cloud of Fairies que foi banida. Então tipo, o formato não era tão interessante porque era muito linear, você é tipo um pedra, papel e tesoura bem descarado mesmo, ou não tinha tanta oportunidade de jogo. Aí eu comecei a ver que tinha a mecânica Monarca tinha sido inserida no formato, então tinha coisa legal lá pra fazer.
Aí eu falei, bom, talvez esse formato tinha algo a oferecer. Aí comecei a jogar. E desde então tô aí jogando. De fato, o formato deu uma mudada, cara. Nos anos pra cá a gente teve muito downgrade forte, muito deck mudando, muito deck aparecendo, né? Só pra você que tá jogando hoje, há uns anos atrás a gente não tinha, por exemplo, o Cycling Storm, que é um deck combo, não existia tão forte. A gente não tinha as cartas de cascata que vieram agora no finalzinho do ano passado. E mesmo o Tron, que a galera fala que é o bicho papão no formato, não tinha recebido, por exemplo, o de Hova Oro, né? A galera usava muito Capsize, umas paradas assim pra tentar fazer o efeito, mas o Jim Hova é muito eficiente, é um bicho só, leva flicker e tudo mais. Também em Oath of the Gatewatch, acho que perto de Magic Origin, né? Printaram Pulse of Murasa, que é uma carta extremamente relevante pro formato e que é T2, né? Foi T2 naquela época, então que uma carta T2 causar um impacto desse é muito difícil de você ver uma carta T2 transferir para um formato mais ou menos eterno, né? E isso deu um gás pro deck também, então muita coisa mudou e foi interessante. Eu lembro que na época o side era tipo aquele artefato que é uma flecha, o cara coloca contador -1/-1, tinha um Gond combo, acho que um deck muito forte era o Blitz. Eu lembro de ter jogado com Blitz, tinha o Defiant Strike, eu acho que era uma carta com rebound, mas assim, não era um formato tão interessante não, em relação ao Modern, por exemplo, da época, em relação ao próprio Legacy também. Tinha muita coisa legal pra você jogar de Magic que não era Pauper, então não tinha pra que jogar Pauper, tá entendendo? Agora eu acho que é o contrário, eu acho que agora dificilmente tem motivo pra você jogar Legacy, por exemplo, porque o formato tá realmente muito entediante. Depois de Guerra, teve a Narset, teve o Teferinho, aí depois teve o N6, que foi banido, aí teve o Astrolabe, que fez 4 Color Control ficar absurdamente forte, aí teve Oco, teve Uro, então é só você ver o que aconteceu com o Leão. Não sei se o pessoal joga Legacy, né? Talvez não jogue. Mas tinha um deck com Legacy chamado Lands. O deck, historicamente, o nome é Lands, só tem terreno. É basicamente, você usa um monte de terreno, tenta combar com Dark Depths. E depois teve aquele terreno do T2, que eu esqueci o nome. Field of the Dead, que você cria ficha de zumbi. Aí beleza, o deck tava isso. Só que agora os caras estão usando Oco e também estão usando Uro no deck. Aí eu falo, como é que pode isso? Mas é um Magic, né? Mas o Pauper, por outro lado, um formato que sempre titubeou, era mais ou menos assim, um formato que não era muito levado a sério, tá oferecendo muita oportunidade de gameplay pro jogador. E tá muito interessante. Se eu fosse dar um conselho a mim mesmo em 2013, 2014, considerando o meta atual, falaria, jogue Pauper. É realmente o formato que mais oferece pro jogador em termos de diversidade. Apesar de ter seus problemas, né? Sim, com certeza. Essa parte de dar o conselho ao passado, se eu pudesse dar um conselho ao Fernando do passado, se fosse o Fernando muito do passado, seria não venda suas cartas. Você vai poder comprar um carro no futuro. Compre tudo da reserva de lista. Exatamente. Compre essas duais de R$10 aí, vai dar bom. Se fosse para um Fernando de uns anos atrás, talvez fosse investir mais no Pauper. Porque quando eu voltei a jogar Magic, foi pro Pauper. Aí foi tipo em 2018. E as coisas ainda eram muito mais baratas do que são hoje. Então, porra, talvez fosse a hora de comprar cartas que hoje em dia estão bem caras. Tipo, Kiron Ranger tá R$30, cara. Naquela época, você conseguia de 20, de 18. Pô, então, quando vai acumulando... Eu lembro que eu tinha, acho que... Eu cheguei a ter quase 2 sets de Kiron, pô. Eu acho que eu não paguei mais do que R$10 em uma, não. Acho que 5 ou 6, se muito for. Eu não lembro agora o preço, não, mas eu sei que comprei barato, porque eu tinha Elfos. E eu queria fazer um Elfos Legacy e um Elfos Pauper. E como tinha carta barata, eu duplicava essas cartas, né? Tipo, Kiron, Big Lord também. Cara, é isso aí mesmo. Pior que é isso mesmo. Não tem muito o que dizer, não. Lá em 2002 eu paguei R$35 um vendilhão dos espíritos, hoje o bicho vale centavos. Eu lembro da época que o pessoal ia comprar uns Snapcaster, pô. Tinha um bicho que só vendia o 7 e tinha uma galera precisando de 2, eu acho, só. Aí foram juntar pra comprar e tava R$70. Todo mundo, caramba, R$70 numa carta, assim. Tudo bem que não era um preço fora da realidade, né? Do Modern da época, mas tipo... Se for comparar pra ver o que é o Modern hoje, pô, os preços, tá doido. Eu lembro que um cara ofereceu pra mim um set de besta de Geia. Eu não lembro o preço, só sei que o set sairia por menos do que uma carta vale hoje. Sim. É um Magic. Nessa época aí, que tava já bloco de invasão era T2, bloco de Odisseia depois, né? A gente passava fichário dos amigos assim e tinha essas cartas, pô, besta de Geia, Cidade dos Traidores, jogada. Ninguém usava, pô, não tinha pra quê. Só o último detalhe, a gente tava jogando Legacy, aí um amigo... Isso foi ano passado ou ano retrasado, não lembro. Um amigo meu, ele tirou foto, olha o que eu achei perdido aqui, era um LED, um Lion's Eye Diamond. Nossa. O bicho tinha perdido na pasta porque o bicho nem lembrava, porque a carta não jogava tanto, né, até
O que importa é que às vezes as cartas vão dando valor, né? Então é isso aí. Sim. Agora, já entrando um pouquinho sobre o Pauper Super Qualifier, esse é o nome oficial do campeonato, mas basicamente é um PTQ, um Pro Tour Qualifier. Você ganha e você vai jogar um Pro Tour. Vou fazer uma leitura rápida dos decks do top 8. Olha só, meses que eu não faço isso. Em primeiro lugar, a gente teve o Pedro Paulo Piotr Pavel, acho que é assim que se pronuncia. Falei certo? Eu não sei como pronuncia não, porque é russo, só... O Piotr eu pronuncio assim, mas o Pavel eu acho que não tem uma diferença em relação ao português, não. Sim. Esses nomes russos eu acho muito massa, cara. Acho bem legal. Em primeiro lugar, a gente teve o Pedro Paulo de Orzhov e Pestilência. Em segundo lugar, o Modern Monk de Dimir Fados. Em terceiro lugar, o Sinkhole Cam de Orzhov e Pestilências. Em quarto lugar, o Paxi de Dimir Delver. Em quinto lugar, o Archer de Dimir Fadas. Em sexto lugar, o Murk de Mono White Heroic. O sétimo lugar, o Tomato Cheese de Cycle Storm. Em oitavo lugar, o Super Dan Underline 7 de Stomp. Os decks mais jogados foram, surpreenda-se, um Gruul Land Destruction com 39 cópias, com 14,7% do metagame. Em segundo lugar, um Fogtron com 27 cópias em 10,2% do metagame. E aí a gente teve o Dimir Fadas, o Mono Blue Delver, o Dimir Delver e o Defender Stampede descendo com 22, 20, 17 e 16 cópias respectivamente, em um total de 267 players. Cara, esse metagame tá muito diferente, pelo menos olhando pelo top 8, do que a gente tá vendo de liga, de challenge. O que você tava pensando quando escolheu o Orzhov, cara? Sim, só um detalhe, o Sinkhole também é brasileiro, hein? Eu não sei se o pessoal conhece, mas teve 2 brasileiros no top 3, né? Ah, não sabia. Um abraço pro Sinkhole. E o legal, eu tava falando com ele, assim, ele foi jogar mais por ocasião, apareceu assim, tem esse evento, tem o ponto, vou jogar. Aí ele discutiu o deck com o Ryuk, eu acho, se não me engano. Aí fez umas modificações e jogou o evento e isso deu bem. Bom, mas voltando aqui pra a questão da Liga e do Challenger, pô, eu acho que sempre teve muita diferença em relação ao meta dos dois, né? Principalmente porque a Liga, às vezes, aparece o pessoal com uns decks diferentes ou tentando fazer uma tech nova. Aí, dependendo do que você está jogando, você pode perder um jogo numa tech nova que com certeza não tem espaço no meta, mas contra o seu deck funcionou, né? Sim. Então, eu acredito que no Challenger, nesse evento aí, no Qualifying, nos eventos grandes, o pessoal tende a ser mais conservador em relação às mudanças no deck. Coloca só o que realmente dá certo. Mas, claro, todo mundo vai ter que fazer uma modificação em relação às listas anteriores, né? Semana passada teve gente jogando com essa coisa aqui diferente, então vamos tentar adaptar para fazer meu deck rodar contra isso. Só que a liga toda semana, todo dia tem coisa diferente, tem coisa nova, aí o cara tem que ficar tentando se organizar para pegar o meta todo, né? Aí o que acontece? Tron eu não sei porque não joga tanto na liga, eu acho que é porque o pessoal sabe que é muito ruim jogar com e contra Tron, leva muito tempo o jogo, é bem entediante de jogar. E eu sinto que quem joga de Tron tá mais pra ganhar do que pra realmente se divertir. Apesar que não tem nenhum problema de ter essa mentalidade, todo mundo quer ganhar, né? Só que o que eu quero dizer é que chega uma hora que fica muito entediante você ficar grindando a liga de Tron, né? O que não acontece com outros decks. Sim. Aí, então, considerando isso, eu falei, bom, o que é que eu devo me preparar pra o Challenge? Eu devo me preparar contra Tron. E como o Tron é o deck mais popular, não foi nessa edição, mas em geral sempre tem muito Tron no Challenge em relação às ligas. Eu falei, bom, vai ter gente decando contra Tron, né? Então teve o quê? É tanto que podemos ver aqui 14% do meta, 14,7% no caso, 39 decks no total foram Land Destruction, né? Que é um arquétipo que dá muito trabalho pro Tron. Então eu sabia, bom, provavelmente esses serão os dois decks mais comuns no formato. E eu pensei que teríamos muita Affinity também, apesar de que não tivemos. Aí eu pensei em fazer assim, bom, eu tenho que responder Tron. O deck responde, Pestilência não responde Tron. É basicamente conceder ou talvez tentar grindar um jogo, empatar o primeiro jogo, ou empatar o segundo e ganhar no tempo. Que é como você ganha de Tron jogando de Pestilência. Contra o Land Destruction eu falei, bom, talvez eu consiga ganhar porque o deck faz o quê? Turno 1 quer rampar, turno 2 dá o Thermocast ou Stonehenge e tenta baixar um Bonders depois do Pirata, o Dinossauro, etc. Então, eu posso, com Pestilência, ou anular não no caso, né, mas remover o Arboelfo, então anular o plano dele de ramp. Eu não vou nem usar a palavra anular, que parece dando contra SP, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E se ele baixar o Bonders, eu tenho o Bonders do meu lado, e eu também tenho muito artefato, então
eu não me prejudico tanto se perder land. Então eu falei, bom, beleza, contra o Gru Land Destruction dá pra jogar. Contra o Tron, meu plano era tentar empatar. Eu até coloquei um Lance Mine de side pra ver se eu conseguia forçar o descarte do Tron, mas é um plano ruim também, não vale a pena não. E contra a Affinity, aí eu coloquei Dust to Dust no side, que é exila 2 artefatos. Mas fora isso, eu falei, bom, se cair contra Monoblue, o R ou o B, eu não tenho muito problema, porque a matchup é boa pro meu lado. Se cair contra Burn, eu tenho 2 missionários no side, então tranquilo. Se cair contra algum agro, eu tenho um monte de removal, eu tenho pestilência, eu tenho justiça de RVK, eu coloquei Fulms e Man também. Então, tipo, o grande problema era se eu caísse contra Affinity, contra Tron ou contra o Land Destruction, né? Que são decks que conseguem responder bem meu plano de jogo ou conseguem colocar muitas ameaças que eu não consigo responder a tempo e eu acabo perdendo. Então foi basicamente essa minha mentalidade quando preparei o deck. Eu pensei em jogar de Elfos, porque eu jogo muito de Elfos, na verdade eu jogo com mais frequência de Elfos do que de Pestilência. E Elfos no Challenge ou no Qualify ou qualquer evento grande é bom porque Elfos geralmente tem o primeiro jogo de Elfos, a vantagem é para os Elfos. Eu acho que só contra Burn ou talvez contra o R que você tem a sua porcentagem de derrota é maior do que a de vitória, mas em geral o G1 você consegue ganhar muito, muito frequentemente. Então você acaba tendo que só sidear e fazer, bom, o G2 e G3 eu vou ganhar. Vou ter que tentar ganhar o G2 e G3 e aí eu faço 2-1 ou 2-0. Então Elfos é um bom deck para essa situação. Só que, como eu estava falando, talvez tivesse muito Land Destruction para responder ao Tron, eu falei, bom, vai ter muito Cannonade side. E Cannonade contra Elfos é muito devastador, muito mais do que Electric, porque mata o Timberwatch, né? Então você acaba não tendo nem condições de tentar reconstruir seu board no turno seguinte. Porque com o Timberwatch vivo, mesmo que ele não conseguisse desvirar, no caso, se ele tivesse enjoado, você fala, beleza, ele tá vivo, no próximo turno eu baixo 2 Elfos e eu posso começar a pressionar. Só que aí, quando ele morre, faz o quê? Ele não faz nada. Eu falei, então tem que ser Pestilência ou Tron. Mas eu não quis jogar Tron, eu falei, então vai ser Pestilência. Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho o BW um deck excelente. Inclusive, quando naquele banimento que baniram o mapa, que baniram o Mystic Santuário, a galera suspeitava muito que fosse ter um banimento muito mais forte no Tron. E eu tava com plena consciência de que se matassem o Tron, se banissem as lands, o BW seria facilmente meu main deck, porque ele tem partidas boas contra os X, ele tem partidas boas contra os Boros, que na época tava muito em alta também, e a pior match dele é o Tron e não ia mais existir, então simplesmente não faz sentido não migrar pro BW, eu acho que ele ia aparecer muito. Eu acho que o BW é o melhor controle do formato depois do Tron, né? Porque o Tron é o rei de tudo. Com certeza. O BW tem praticamente tudo que um controle precisa ter pro formato, né? O problema é que ele não consegue competir contra Tron, porque Tron tem muita recursão e tem muita mana, né? Porque qual é o plano do BW contra Tron? Tentar descartar no começo do jogo e exilar. Porque descarte, apesar de ser uma estratégia boa para controle, porque você consegue ter informação do oponente, consegue jogar contra as ameaças dele, no Pauper em específico, o descarte é uma mecânica um pouco fraca, porque tem um Monarca, que vai recuperar as cartas que foram descartadas, não recuperar exatamente a mesma carta, mas assim, o cara perdeu uma carta, você trocou uma por uma, e ele vai comprar uma extra no final do turno. Então não é exatamente muito bom não, é mais pela informação. E no caso do Tron, o Tron tem Mystical Teachings, Pratiches, tem o Flashback depois, tem Pulse of Murasa buscando uma criatura que foi removida, tem a barreira que vai buscar um instantâneo do cemitério, então tipo, não dá pro cara descartar contra o Tron, então é tentar ganhar antes, só que Pestilência não ganha antes, o controle não vai ganhar antes, aí fica difícil de jogar. Verdade, é exatamente isso, cara, tipo, o Tron ele consegue ter essa recursão e ele vai exaurir os recursos de qualquer deck que tenta jogar de vantagem em cima dele. Se você, por exemplo, descartar uma carta, daqui a pouco eu boto o Mudrifter que me compra 2, saca? Então, uma carta que eu perdi não faz diferença. E o Efemerar também é muito, muito poder no Tron, mas é o formato, né? Agora, a parada que você falou do Dust to Dust de side, eu tinha pego uma lista, inclusive Su, pra jogar, pra começar a treinar com ela. E foi a lista anterior, antes do Qualifier, que tinha 3 Bondres e não tinha, ao invés de 4, não tinha o Dust to Dust. Eu peguei um Tron e aí eu senti que faltava isso, saca? Faltava, o Dust to Dust, uma carta que se conseguir entrar cedo e conseguir remover, por exemplo, um Prisma e um Bondres do Tron, talvez dê tempo pro Monarca conseguir fazer alguma coisa sem o Tron jogar muitas mágicas.
E aí depois que eu fui ver a lista do Qualifier, você tava já jogando com ela, então achei até interessante. E não só pra Tron, mas também pra Affinity, porque eu comecei a perceber que a Affinity também compra muita carta, mas dá pra jogar ao redor. O problema do Affinity, no caso do BW, é que tem um Atog que vai combar, por isso que tem um círculo de proteção no side, e às vezes você não ganha vida o bastante pra poder conseguir jogar ao redor desse Atog, né? O cara tem que tentar estabilizar antes. Aí eu usava 3 fragmentais, eu acho, ou era 2, eu não lembro. Eu tentava ao máximo remover os artefatos do oponente e acabava usando esses fragmentais pra remover os Enforcer, né? Só que chegou uma hora que eu falei, cara, não dá pra jogar contra a Affinity com esse tipo de estratégia, porque às vezes o deck corre muito e não tem como. Eu tô usando 3 Disfigure, eu acho que nessa lista que eu tava olhando, eu tava usando 2. Só que Dois mesmo. Aí justamente por causa do Affinity, né? Porque Disfigure não faz nada contra o Elf, que às vezes o pessoal não tá usando mais, ou o Mirror Enforcer. Aí eu falei, eu tenho que ter um removal de artefato muito bom. Aí tem esse Dust to Dust, só que o problema é que é 2 brancos, né? E às vezes o cara não acha 2 brancos, há tempo, no caso. Mas é o que tem, é o que tem. E é bom contra Tron, E contra Tron é bom porque às vezes o cara dá mesmo no prisma logo cedo. Mas o problema é que o cara tem 2 alvos, né? Mas já aconteceu de eu ir contra o Tron e dar alvo num prisma dele e numa relíquia minha, e estourar a relíquia depois. Porque eu percebi que ele tava meio zicado, aí ele não pôde corrigir mana com o prisma, e isso foi o bastante para poder estabilizar e conseguir bater com o Guardião e com uma Pestilência. Então tem algum desses casos que você acaba dando alvo em si e consegue um bom resultado. Mas o grande gargalo dessa carta é que são 2 brancos, e não um só, não é nem um curto de mana convertido, é porque tem 2 brancos, e que tem que dar alvo em 2 artefatos. É por isso que eu coloquei só uma cópia e não 2 cópias. E curiosamente, apesar de eu ter colocado, eu não usei nenhuma partida da liga essa carta, mas na liga não, do Qualifier, mas se aparecesse seria o último. E cara, como é que foram os treinos pra esse Qualifier? Você tá hoje em dia fazendo parte do Asa Branca, né, que é o time do Nordeste que vai jogar o Super Cup. Time super forte, diga-se de passagem, tô achando um dos times mais fortes do campeonato. Como é que foram os treinos? A galera da equipe ajudou? Vocês conversaram sobre as listas? A gente, acho que durante... O time é mais ou menos novo, né? Então não teve tanto tempo para interagir. Mas a gente sempre jogava liga, sempre comentava. O Celso, que é que no mall é os Pidudos, que ele ganhou o Qualifier do ano passado. Ele sempre tem ideias novas. Ele até tá com um deck novo aí para jogar essa próxima temporada de liga. Então a gente sempre discutia decks, sempre discutia estratégias, postava lista e comentava assim, eu mudei isso. Por exemplo, na lista de BW eu coloquei um Make de main e coloquei o Range Mind de side. E o quarto Bondage também, né? Mas essas duas, e botei Fundos de main também. E essas mudanças eu fiz e fui comentando lá porque eu tava fazendo, aí tava discutindo e vamos nos ajudando. E também tem pessoal bom, tipo o Lindoso joga de Elfos, joga de Boros. Aí a gente sempre comenta como é que tá a liga, como é que você tá com o seu deck, o que é que você tá vendo e tal. Aí a gente sempre discute. Só que não chegamos a treinar juntos do ponto de vista de sentar um contra o outro, porque cada um tem sua rotina e acaba logando no mall, jogando um outro jogo e às vezes não casa o tempo, né? Mas discussão sempre tem. Porém, no que diz respeito à minha escolha do deck da lista, eu ia de Elfos, até mais ou menos, acho que um dia antes. Aí eu falei, cara, acho que eu vou de Elfos não, eu vou de BW mesmo. Aí Rodolfo falou, o certo. Vá de BW porque o Elfos não vai dar certo não. E o Lindoso, por sinal, foi de Elfos, né? E conseguiu 7-2 também, né? Só que ficou fora do top 8. Mas tipo, é bom jogar de Elfos, só que às vezes o cara pega um Cannonade no G2 que te destabiliza. Não é como Electric, não. Dá pro cara jogar contra Electric tranquilamente, contra Fumes, porque o cara tem como recuperar o board, mas contra Cannonade, velho, não dá não. Uma daquela Spider Silk Armor já segura um Electric de boa, agora Cannonade não. Mas às vezes o cara nem usava a Spider Silk Armor, o cara botava Wrap in Vigor e os Hydroblast, dependendo da match, né? Mas fora que o Spider Silk Armor não só dá reach, consegue trocar com as fadas, mas também protege contra o Electric. A questão toda é que o Cannonade custa 3 mana. Se fosse um Piroclasma, eu não reclamava não. Mas um Cannonade 3 mana, o Prohibit não anula. Então, aí você já não pode jogar de Prohibit. E 2 de dano. E ele mata o Timberwatch. Parece pouco. Mas a quantidade de jogos que eu tomei Electric e consegui ganhar porque eu tinha um Timberwatch em campo foi muito grande. É basicamente um dos grandes altos do deck. O cara dá o Electric, ele mata tudo, o Timberwatch tá vivo, você baixa 3, 4 elfos depois.
que você vai estar decando praticamente só elfo, né? Aí chega uma hora que você vai aplicando pressão e ganha o jogo. Porque tem o quê? Tem um Tibewatch que vai buffar mais 3, mais 4, mais 5, etc. Se você achar uma Kyrian é o dobro, né? Então dá pra construir o board e conseguir estabelecer a vantagem. Mas contra Cannonade, o cara perde o Tibewatch, aí. E o Tibewatch tem que se salvar também, então é complicado. Mas é. Mas então, visto que a decisão do BW foi assim bem em cima da hora, chegou a rolar um treinamento tipo, vou jogar umas ligas aqui, vou ver se eu mudo alguma coisa. Não, mas aí é que tá. As ligas eu tava jogando praticamente só de BW e Elf também. Eu jogava BW e depois jogava de Elf. Só que aí eu falei, BW tá legal, só que eu não acho que eu vá conseguir jogar esses vários houses de BW, porque eu acho que eu vou ficar muito cansado, vou parar. E eu quero muito jogar de Elfos, porque Elfos é um deck que, tipo, eu sempre gostei de jogar de Elfos, desde que eu comecei a jogar o formato, em todos os formatos que eu jogo, Legacy, Pré-Modern, Modern eu não jogo, mas Pauper, Commander também, eu sempre tive Elfos. Aí eu falei, vou jogar de Elfos. Só que eu tava pensando do ponto de vista competitivo, eu falei, se eu for jogar competitivo assim pra ganhar, o BW parece estar mais bem posicionado. Só que eu planejei tudo, fiz uma lista, comecei a jogar, aí comecei a jogar contra muito deck Cascade, eu falei, vai dar não, porque não tô conseguindo ganhar de nenhum deles na liga. Eu tava os Cascade, porque assim, Cascade é um deck quase como uma aberração, se for parar pra olhar, porque o deck é dar Land Destruction todo turno, dar sorte de resolver um Cascade bom, ou resolver um Bonders que vai comprar coisas boas e ganhar o jogo. Só que às vezes o deck não faz isso, né? Porque fica travado. Só que eu tava jogando na liga e comecei a perder muito pra Cascade, porque o bicho fazia o quê? Turno 1 Arbor Elf, e eu não tinha removal, ou turno 1 Aura, turno 2 destruía um land e ficava destruindo land, depois resolvia um dinossauro que cascadeava pra um pirata, ou cascadeava pra um monarca elf lá, e de repente não tinha como ganhar. Aí eu jogando de BW eu falei, bom, talvez não seja a resposta jogar contra BW, porque tem muito Cascade. Só que aí eu pensei, mas se tem muito Cascade, vai punir os Trons, então talvez valha a pena, porque eu vou acabar desviando dessa match, né? Então eu fiquei nessa. Aí eu fiquei jogando, falei, bom, vai chegando na hora eu vou decidir, mas por enquanto BW. Aí fui jogando de Elfos, eu comecei a fazer vários 4-1 e 3-2 de Elfos. Eu não cheguei a fazer 5-0 nessa run. Mas tava melhorando o resultado, eu falei, bom, vai ser Elfos mesmo, porque parece que tá mais bem posicionado para mim, tá entendendo? Eu tava tendo melhores resultados. Apesar de eu achar que o BW seria superior. Aí fui jogando, aí comecei a ver. Aí comecei perto do finalzinho do Qualify, eu falei, bom, talvez os Elfos não sejam tão bons, porque vou tomar muito Cannonade. Aí fiquei nessa, de o que é que eu faço? No fim das contas, quem motivou minha decisão, quem tava motivando era o Cascade LD, né? Eu não queria jogar contra a Cascade LD de BW porque eu não queria perder land e acabar perdendo o jogo porque eu não consegui achar land, né? E eu também não queria jogar contra o Cascade LD porque eu tava tomando muito Cannonade turno 2, então... no G2. Eu falei, cara, não rola não, eu acho que talvez o terceiro deck, só que eu não tinha terceiro deck, eu fiquei, vai ficar nessa mesmo, e no dia antes, o Rodolfo falou, vai de BW mesmo, e acabou sendo BW. Você fez 7-2 no Suíço, não foi? Você se lembra qual foi a match mais difícil e as que você considera mais fáceis? Bom, eu joguei contra 3 Cascade LD. Nossa. Cara, foi o seguinte, vou até contar como é que foi. Ele começou, fez bull pra 5. Eu falei, vai ser barreiras então, tranquilo. Aí eu vi turno 1, land, wide growth. Eu falei, não pode não. E eu tinha 3 lands, eu acho, na mão, e tinha um Night Wisp. Eu falei, não pode ser não. Vou começar perdendo esse evento. Aí, turno 2, o bicho Thermocast. E eu baixando land. Ele, turno 3, Moonvolley, que é o que rampa, né, e vai buscar o terreno. Aí eu falei, beleza. Aí, turno 4, o bicho baixa Arboel. Eu falei, eita. Aí ele parou de destruir terreno, né? Porque o deck perdeu o gás. E foi Mulligan pra 5 também. Aí eu resolvi um Night Whisper, comprei mais 2 terrenos, dei sorte. Aí ele resolveu um Bonders do outro lado. Aí eu falei, beleza, eu tenho que correr. Aí eu consegui resolver um Guardião. Quando eu resolvi o Guardião, pronto, estabilizei o jogo. Porque o Guardião tancava o pirata o dia todo. Ele só não resolveu o dinossauro. Aí ele resolveu um pirata, não conseguia bater. Aí ele parou de resolver destruição de terrenos e eu consegui estabilizar. No G1, pô, o jogo ficou tão cheio de atrição que eu fiquei com 2 terrenos, eu acho, mas eu tinha 5 artefatos de campo. Eu tinha 2 talismãs e 3 bonders, eu acho. Então, tipo, ele não batia em mim, eu tava comprando carta todo turno e eu tava removendo as ameaças dele. Aí consegui estabilizar o G1. Aí o G2, ele keepou 7, eu acho que eu perdi, mas o G2 foi ridículo, ele deu dinossauro
que cascadeou pro pirata, que cascadeou pro monarca. Aí eu falei, pronto. Não, aí é... Aí eu falei, não, aqui dá não. A sorte que eu ganhei, a sorte que eu tive no G1, eu perdi agora no G2. Aí o G3 eu consegui ganhar, eu acertei uns descartes bons. Porque, novamente, o deck dele é muito frágil, né? Precisa achar tudo e precisa resolver tudo muito bem pra poder caminhar. Aí no G3 eu acho que eu removi logo cedo o Arbor Elf. Depois eu consegui descartar o Bonders dele. Eu consegui dar um Castigate no Elf. Aí ele ficou travado sem conseguir curvar bem. E eu consegui resolver o Bonders, aí deu certo. Aí esse foi o G1. Aí o G2 eu caí contra o Ryuk, que era do meu time, né? Ele tava com o Black Control. Abraço pro Douglas. O G1 foi meu... Assim... Tem um lado sempre de sorte, né? Mas ele deu sorte de achar o Divest. Mas eu dei sorte de ter o Bonders, né? A mão inicial. Porque se eu resolvesse o Bonders contra o Mono Black, eu tava com o jogo praticamente ganho. Porque eu não ia conseguir remover. Só que aí ele deu um Divest, tirou o Bonders. Eu falei, beleza. Eu não posso reclamar, né? Porque eu queria achar esse Bonders. Aí a gente jogou, foi legal. E eu consegui ganhar o G1. Aí o G2 ele zicou. E eu flodei. Só que zica ganha de flor, né? Chega uma hora que zica ganha de flor. Aí ele conseguiu ganhar. Aí o G3 ele deu uma zicada também. Aí eu acabei ganhando. Então foi um jogo meio assim. Eu ganhei, beleza, é bom ganhar. Mas ao mesmo tempo o G3 não foi o G1 não foi um jogo tão legal. O G2 também não foi tão legal porque teve um zica e flor. E o G3 teve um zica, então, tipo assim, não foi uma vitória tão boa não. E também era contra um companheiro do time. Mas aconteceu. Aí o G3 foi contra outro Cascade LD. Eu dei sorte também de no G1 o bicho me ligar pra 5. De novo. Aí e foi a mesma epopeia. Eu consegui descartar as cartas certas. Eu consegui resolver o Guardião no turno 5 ou 6, eu acho. E consegui estabilizar o jogo. Aí eu acho que a match 4 foi contra o Barf. Ou foi a match 3 contra o Barf e a match 4 contra o Cascade. Talvez minha memória esteja me traindo. Mas eu consegui jogar contra um B. Do B do Barf. E eu dei muita sorte no G2. Que ele equipou uma mão boa. Ele equipou uma mão com 2 contra spell. Mas eu equipei uma mão com 2 Durez. E um Enchmine. E tipo, turno 1 ele baixou Land. Sim. E eu sabia que ele tava com Force Spike. Eu falei, não vou jogar Durez e Force Spike. Aí eu baixei o Bojuka. Aí no turno 2 ele resolveu um Augur. Aí no meu turno 2 eu baixei um Panther e foi Durez. Aí eu trei 2 contra spell dele. Aí ele ficou com a Agony Warp, uma ilha e eu acho que um Brainstorm. Aí ele deu um Brainstorm, eu dei um Enchmine e, bom, no fim das contas ele acabou se prejudicando bastante porque eu consegui achar os descartes na hora certa, então foi bastante sorte, né? Aí beleza, aí eu joguei ele de novo contra o Cascade, ele teve esse turno, eu falei, consegui ganhar, tive bons descartes, acabou, minha sorte aqui tá boa, acabou os Land Destruction. Aí de repente, a próxima match foi contra o Sambuco, que ele tava de Cascade também. Mas aí foi uma match complicada, porque ele não me ligou pra 5 no G1. E eu fiquei assim, caramba, velho, ele não me ligou pra 5. E nos outros jogos eu consegui ganhar, porque o G1 eu ganhei porque ele me ligou pra 5, né? E foi difícil ganhar. Será que eu vou conseguir aqui? Aí tentei, deu certo. Novamente, eu dei sorte de, em todos os jogos contra Cascade, conseguir resolver um Guardião logo cedo. E eu queria falar um pouco sobre essa última partida de Cascade, porque chegou uma hora que a gente trocou recurso. E eu tava com um Guardião em campo, eu tava com 4 PV, perdão, e ele tava com 11. E ele tava no modo top deck, e eu também tava no modo top deck. Eu tinha perdido meus artefatos todos, ele tinha dado o Ancient Groot. Tava numa atrição grande, top deck. Só que eu tinha que bater, né, velho? Eu comecei a bater todo turno, e ele tava lá tentando comprar o pirata. E ele já tinha comprado 3 piratas. Perdão, comprado 2 piratas e cascadeou pra 1, só que eu removi. Aí eu falei, bom, se ele resolver um pirata, eu perdi o jogo. Aí eu fui batendo, até que teve um turno que eu comprei o Pestilência. Aí quando eu comprei o Pestilência, eu baixei o Pestilência, ele tava com 5 PV aí, ou seja, de 11 ele foi pra 5. Eu consegui bater 3 turnos assim, sem morrer, né? Aí eu resolvi o Pestilência, fiquei com um mana flutuando, eu falei, beleza. Um terra desvirado. Aí passei o turno. Aí ele comprou o pirata. Então exatamente um turno antes eu consegui comprar o Pestilência e não precisei bater, né? E ficou com o Guardião de bloco. Aí ele resolveu o pirata, mas ele percebeu que o jogo tava perdido. Ele tinha uma carta na mão que eu acho que era Bolt. Mas pra poder ele ter chance de ganhar tinha que ser Bolt. Seria tipo um Bolt na mão e ele comprar outro Bolt. Porque todo turno ele tava baixando a carta que ele tava comprando. Era um terreno ele baixava. Era um aura ele baixava. Só que teve um turno que ele não baixou, que eu acho que era o Bolt. Aí ele queria tentar jogar ao redor de algum efeito de cura meu, não sei. Acho que sei que ele comprou o pirata, eu consegui
estabilizar o jogo, né? Baixei o Pestilência, o Guardião não tava atacando, ficou bloqueando. Ele baixou o Pirata, aí voltou para meu turno. Ele tinha 5 PV, eu tinha 4, eu tinha 5 manas livres e tinha 2 de dano do Guardião. Aí consegui ganhar. E esse foi o último jogo contra a Cascade. Quando eu ganhei esse jogo, eu falei, cara, eu acho que eu vou ganhar esse negócio aqui. Ou pelo menos ir pro top 8, porque o que eu dei de sorte aqui não foi normal, não. Não só contra os Cascade, que eu queria evitar essa match, mas entre Cascade e Tron, melhor contra Cascade. E eu queria evitar essa match não só do lado de BW, mas também do lado de Elfos, né? Porque apesar de Elfos, você fala, você não vai perder terreno. Mas, tipo, eu não sei o que tava acontecendo. Eu tomei tanto Cannonade nessa match que eu acho que tô amaldiçoado. Então eu falei, não, vou jogar essa match não, Deus me livre. Aí deu certo. E o próximo jogo foi contra o Boros Bully, que aí é um jogo tranquilo demais pra UBW. O Boros Bully não tem muita ameaça. O cara consegue, Justiça ficar, resolve. Pestilência resolve os pássaros. Eu tava com Fumes de main também resolvia. Foi mais tranquilo. Apesar de teve um jogo, eu acho que foi o G1, que eu dei um Durez no turno 1 e a mão dele tava com Battle Screech, Squadron Rock, Harley the Peasant e Loot. Então e os terrenos, ele tava com a mão boa. Muito boa. Mas aí, eu dei a sorte de descartar. Aí eu descartei o... E eu tava com descarte, eu tinha o Fumes também na mão. Então, tipo, foi um keep muito bom. Apesar de eu não saber que ele tava de Boros. Mas aí, eu descartei o Harley the Peasants pra não ter nenhuma surpresa. Eu queria forçar ele a gastar tudo no Battle Script, depois eu limpava o board. E talvez até tiltar ele. Porque, pô, depois do cara botar... sei lá quantas fichas são. Botar um monte de criatura e tomar um Fumes de main no G1. O cara tilta. Aí eu consegui ganhar contra o Boros Blue, foi tranquilo. Depois disso foi contra o Sig Ho, que era um BR. E ele tava de BW também. Só que com uma versão com mais criaturas. Esse jogo foi interessante porque eu conheço a match muito bem. Não só porque eu jogo de BW há um tempo já, mas eu também jogava com a versão de criaturas. É tanto que eu comecei a jogar de BW com a versão de criaturas lá em 2019. O G1 eu consegui ganhar, o G2 eu dei um pouco de azar porque eu não achei nenhum talismã. Aí eu fiquei atrás em PV e acabei perdendo pro Pestilência. Por Pestilência dele, né? E o G1 ele também deu um vacilo, porque ele baixou um Crypt Rex e ativou pra muito. Só que eu acho que ele acreditou que, como ele tinha mais criaturas que eu, ele conseguiria bater e ganhar de mim. E esse clock a mais do rato valeria a pena. Só que aí na volta eu tinha um Pestilência na mão, e eu tinha um Kabira e tinha um talismã, então eu consegui estabilizar o jogo e ganhar. Então o G1 eu ganhei nesse erro dele. Aí o G2 eu acabei nesse azar no talismã, e o G3 eu cometi um erro, tava com pouco tempo, eu queria forçar ele a errar. E eu acabei errando. Mas ele ganhou e foi bom, porque apesar dele ter ficado em terceiro, perdão, ele ficou 10-1, né, no fim das contas. Ele perdeu só pro Modern Monk. Ele ganhou todo mundo no top, antes do top 8. Então foi uma run muito boa dele. E com um deck que eu não acredito muito nesse Pestilência de criaturas, porque chega uma hora que ele não tem, fica com um monte de Skyfish na mão e não tem alvo pra voltar. Vai voltar o quê? Um Traben, que é um alvo bem ruim de voltar. Ele tem 3 Spire Supplies só, então não é lá essas coisas. Ele tem o Woman of the Dead, que é um combo muito forte, mas tipo, você não vai usar com tanta frequência. Às vezes o cara fica travado no jogo porque não tem um alvo pro Skyfish. Aí fica sem um beater e você fica sem um alvo descendo para poder voltar e aproveitar o ETB. Mas ele conseguiu fazer um grande desempenho com um deck que eu não acho tão forte não. A próxima match foi contra um Stomp, Super Dan. Eu não sabia que era Stomp. Eu equipei uma mão no G1 mais ou menos. Eu tinha Night Whisper, assim, a mão não era ruim, mas era uma mão razoável contra a boa parte do match. Mas foi Stomp e ele passou por cima, como o Stomp faz. E o G2, ele jogou de maneira brilhante. Eu tinha alguns removals e ele conseguiu. Eu acho que ele tava com Varnish na mão. Provavelmente ele tava, porque tudo que ele fez até o momento foi pra poder me baitar num Varnish. E ele ficou lá segurando dano. Até que teve um turno que ele baixou um Burn Tree, deu um Sabotage no meu Bonders. O turno seguinte, ele não fez nada, ficou travado. Eu falei, ou ele tem um Hunger na mão, ou um Vines, alguma coisa assim. Aí chegou uma hora que eu tive que responder. Aí eu fui responder, aí o bicho deu Vines e conseguiu ganhar o jogo. Foi um jogo muito bom também. Eu esperava que ele tivesse um resultado melhor, mas ele acabou ficando em oitavo. Mas foi um resultado muito bom, né? E o último jogo foi contra um Bedelver que eu nunca tinha visto nas ligas. Que era um Bedelver com recoil de main e não tinha edits, eu acho. Eu vou até confirmar aqui nas listas publicadas que era o Assassin, o jogador. Tanto o Assassin como o Pat, que ficou em quarto, jogaram com um Bedelver de recoil. Aí eu não sei, o deck parecia, não tinha tanta resposta. Pronto, eu tô com a lista do Assassin aqui. Ele tem um edito de Chainer de side. Somente um edito de side. Eu não entendi isso não, porque ele não consegue responder bem um Auras ou um Heroic. O Heroic até responde porque tem um cast down, mas mesmo assim. Eu não entendi porque esse deck ficou tão bem posicionado no meta. Tendo em vista que
Eu considero essa lista até fraca, né? Mas ele teve um bom resultado. E como eu fui empareado com ele, foi tranquilo o jogo. Quando eu percebi que era o B, eu falei, bom, eu vou aqui tentar jogar de maneira mais ou menos conservadora, resolvi usar artefatos. Só caí no G1, eu resolvi um guardião e 2 turnos depois ele concedeu. Aí eu falei, ou ele não tem Agony Warp, que eu não tinha visto até então, ele deu vários Fodscore nele mesmo para poder milar e alimentar o Gurmag, ou ele tá com todos a resposta pro guardião no side. Só caí no G2, eu baixei um guardião cedo também, e ele concedeu logo em seguida, porque ele percebeu que não tinha como responder. Aí eu falei, bom, então esse deck aqui tá com algum tipo de defeito pro meta, né? Porque se fosse um Auras, ele ia fazer o quê? Aí beleza. Aí no top 8 eu joguei contra outro Dimmy Delver, dessa vez foi do Pat, e esse Dimmy Delver dele não tinha também muitas respostas pro Guardião, então eu acabei dando sorte. Ele tinha, novamente, um Shaner um Edito de side, então eu resolvi o Guardião e foi tranquilo. Aí acabou o quê? Que eu dei azar no pareamento no começo, que eu peguei 3 Cascade, mas no finalzinho, no top 8 e na última match, antes do top 8 e do top 8 eu acabei pegando só matches boas. Então foi interessante e acabei ganhando. No top 8 eu joguei, depois do Asasha de Ubedelf, eu joguei contra o Murk. O Murk tava de Heroic. E eu conheço o Murk, a gente joga direto na liga. Eu jogo de Elfos contra ele, jogo de Pestilência. A gente sempre joga e comenta e discute. E ele é da Espanha, então tem assim uma herança cultural mais ou menos igual, né? Do Brasil, assim, povos ibéricos. A gente conversa muito e tal. Ele sempre discute. E eu sei que ele coloca 3 ou 4 Death Speaker, que é aquela criatura de Heroic, que é 1/1. Proteção contra o preto, né? Que tem exatamente. E eu não rodava Fumes de main até jogar contra ele e perder contra ele nas ligas, acho que umas 2 vezes. Porque ele coloca não só esse Death Speaker, mas tem um alcoólico de obsidiana que dá proteção contra preto por uma mana branca, e ele também tem proteção contra preto. E ele tava ganhando de mim com essas techs, porque eu precisava de Ethos, mas só tinha 4 Ethos. Meus removes não pegavam nada dele. Aí às vezes ele equipava uma aura numa dessas criaturas, e eu não conseguia fazer mais nada. Só tomava lapada e uma hora eu perdi o jogo. Às vezes eu tentava baixar um guardião pra poder tentar blocar, só que aí ele baixava Benevolent Blessing e dava proteção pra branca, e aí já era, não tinha como blocar. E as auras não caem, né? Aí por conta dele, eu coloquei o Fumes de main pra exatamente essa situação. Eu pensei até em colocar outro Fumes de side, só que falei, não, eu acho que é o bastante. Se eu pegar E eu optei por colocar de main, não de side, porque às vezes o cara pega um Elfos, ou pega mesmo barreiras, e ter um Fumes no G1 é realmente importante, que acaba travando muito o jogo desses decks. E como eu falei anteriormente, decks como Elves, decks como Barreira também, Stomp, eles são decks muito fortes porque o G1 deles é absurdamente poderoso, já que eles conseguem passar o carro contra muito deck. Aí eles acabam tendo que lutar mais no G2 e G3. E colocar um Fumes que não ia prejudicar tanto minhas matches contra o resto do deck, e tem Cycling, e contra o Zux é bom também, porque mata fada, seria uma boa forma de lidar contra não só essas threats aí que poderiam destruir meu G1, mas também ajudariam contra outros decks. E na dúvida eu era pague 2 compra uma carta. E acabou dando certo. É tanto que no G2 contra o Murk, foi o G2 ou foi o G3? Foi o G3. Ele perdeu o jogo porque ele cometeu um erro, ele equipou uma aura numa laguna, e não num desses caras que tinha proteção. Aí quando ele equipou, eu top deckei no turno seguinte o Fumes, eu baixei o Fumes, destruí tudo e dei o Eto na laguna. É tanto que a gente ficou conversando sobre isso depois, sobre esse erro que ele cometeu. Mas o Fumes foi o que salvou no G1, me deu chance de jogo no G2 e no G3 foi o que ganhou o jogo também. Interessante até. E eu, assim, quando o Fumes saiu, foi em Core, né? Acho que foi em Core que saiu. Eu fiquei assim, caramba, essa carta é muito ridícula. Vai ser jogado em tudo que é deck preto, vai jogar esse negócio. Porque na dúvida é um Silent, né? Não tem por que o cara não jogar com carta que, na pior das hipóteses, é compre 1, né? E consegue responder tanta coisa do meta. Eu não joguei contra nenhum UB que me foi útil nesse Qualifier. Mas em várias ligas que eu jogo, eu geralmente colocava o Fumes de side. O Fumes me dava uma vantagem enorme quando eu colocava pra dentro. Porque no G2 o cara usava as fadas pra poder tentar anular um guardião, ou tentar anular um removal meu. Numa situação que ele já tinha uma vantagem estabelecida e eu tava realmente precisando resolver essas magias. Tanto é que quando o cara tá com 3 fadas em campo e vai dar um stutter pra ser a 4ª fada, ele já tá com um board muito bom, né? Aí eu dava um Fumes, e aí o cara vai fazer o quê? O CMC é 3, então tipo, ele precisa de ter 3 fadas. Tudo bem que nessa situação hipotética que eu citei, tem 4 fadas. Mas o fato de precisar ter 3 fadas faz com que ele seja obrigado a, caso eu dê um Fumes para 2 fadas, anular. Aí ele anula, eu tenho um desfigure da mão, eu tenho um cast down, então, ou um make. Então dá uma possibilidade de jogo muito grande.
E eu recomendo aí, pra quem estiver jogando de BW, ou mesmo o B, colocar essas cartas pra ou de side ou de main, que tá conseguindo atingir boa parte do meta e é uma tech muito boa. Aí depois do Murk jogando de herói, que eu joguei contra o Pat, de novo o Bedelver com recoil, mas ele só tinha um élito de Chainer no side, então foi resolver o Guardião, o jogo acabou. E a última match contra o Modern Monkey, ele tava jogando de UB, UB Fadas, a match não aconteceu, porque era 2 da manhã lá, eu acho que ele é italiano, não sei. Mas era 2 da manhã e ele falou, no país dele, ele falou, cara, eu vou dormir, parabéns aí, eu também dei parabéns a ele por chegar à final. E ele concedeu e acabou o jogo. Só que olhando a lista dele, eu considero que o BW tava na vantagem, porque ele tinha um Agony Warp e um Edit de Chainer de side. E pós-side ele ia subir 2 fantasmas, ou 2 Ghasts no caso, ia subir um Thorn, ia subir um Edito e talvez um Spectre de Fangs. Bom, mas eu só sei que o seguinte, BW contra o X é só você não tomar uma pressão muito grande no começo do jogo. E contra o B é uma match você pode perder porque ele tem Gurmag do lado. Só que a grande vantagem do BW contra o B é que você consegue resolver os artefatos. Não tem resposta para artefato em azul ou preto. Então uma vez que você resolve os artefatos, você consegue estabilizar o jogo muito bem. Vários jogos que eu joguei na liga de BW contra o B, acontecia o seguinte. O cara resolveu o Monarca turno 4, ou resolveu o Monarca turno 5. E eu não conseguia recuperar o Monarca. Ou se eu recuperava, eu baixava o meu Monarca, ele removia e recuperava o Monarca no turno seguinte. Porque chega uma hora que não tem condição de você competir nessa troca de Monarca. Apesar do deck usar 2 Pala Sentinels, Monarca no BW o cara usa porque é obrigado, porque a chance de dar errado é muito grande. Seu deck não é dedicado a proteger ele não. Beleza. Aí o B conseguiu, ele resolveu o Monarca turno 4, ou turno 5, ia lá pro ataque. Teve muito jogo que eu não perdi porque o cara se decava. Eu comprava carta com bônus todo turno, só que eu compro menos cartas do que ele porque ele tem as cantrips, né? Tem um Algor, tem um Ninja. E eu ganho muita vida com os talismã. E eu consigo ganhar muita vida com terreno e eu tenho muito removal. Tinha situação que eu resolvi um Pestilência, ficava com Pestilência em campo e o cara tava batendo com Thorn. Ele batia um por turno e eu curava 3. Aí ele não tinha clock, aí chegava, o bicho ficava tipo, com uma carta no deck e acabava tendo que conceder porque ia perder por 1000. Então uma estratégia que eu adotava contra o B era essa. Então eu acredito que se eu jogasse contra o Modern Monk eu estaria numa vantagem muito boa, porque ele não ia conseguir, se ele conseguisse me pressionar bastante, eu tinha como recuperar com talismã e com bonders, e se a pressão for muito grande, eu sempre tento resolver o guardião, porque se ele anular o guardião, beleza, ele anulou o guardião, deixou de anular uma pestilência no futuro, ou deixou de anular um removal numa criatura relevante. Se ele não anular, ele vai dar um Agony Warp na volta ou um Eto, mas é o jogo, né? O cara não pode ficar jogando pra trás sempre, tem que tentar segurar a pressão. Só que, olhando na lista dele, ia chegar uma hora que ele não ia conseguir resolver o guardião. Aí ele ia ficar com um batedor a menos. Se ele não conseguisse bater com o Gurmag, ele ia estar com um clock de 2, 3, 4 por turno, e eu ia estar curando 2, 3 ou 4 por turno, então ia acabar estabilizando o jogo. E apesar de é muito difícil o cara falar, e se o que acontece, mas a vantagem estaria pro BW. Se eu pudesse jogar essa match escolhendo o deck, em qualquer situação que fosse, eu escolheria o BW, porque eu considero que ele está na vantagem. Cara, e depois desse reporte, eu acho que só resta te perguntar quais são os planos agora, né? Treinar T2 e jogar o PT? Cara, eu vou jogar T2, apesar de que eu não queria jogar não, porque, assim, minha experiência no T2 nunca foi uma experiência boa. Eu comecei a jogar o T2, eu acho que foi lá em Teros, no Teros original. Tinha um deck, meu Deus, aquele deck era horrível. Não, horrível assim, não que o deck fosse ruim, mas que era realmente frustrante jogar contra ele. Porque eu tinha Tragtusk que era uma máquina, velho. Aquela carta era ridícula, era um, sei lá, 4-3, ganhava vida, comprava carta. Ou, comprava carta não, ele baixava uma ficha de besta, né? O bicho fazia tanta coisa no mundo que eu achava que o jogo ficava muito entediante. Ficava assim, quem tem, resolve o melhor Tragtusk. Aí eu falei, não, esse formato não é pra mim não. A gente tava jogando Modern Pauper e tava dando certo. Até que chegou o Kansas, eu acho que o ano seguinte, ou 2 anos depois. Aí todo mundo ficou animado, tem FAT, replicar as FAT. Vai dar pra jogar com um deck de 3 cores no T2 sem problemas. Vai ser legal, não sei o que. Aí teve aquele rinoceronte que, pelo amor de Deus, foi pior do que o Tragtusk. Sim, aquele rinoceronte era terrível, cara. A Cid Rina, 4 mana, ganha vida, tem atropelar, o bicho bate, o cara drena 3 de vida, era ridículo aquela carta. Aí eu falei, T2 não dá muito certo não. Aí depois, o pessoal voltou a jogar T2 na loja, acho que teve o retorno a Ravnica, né? O retorno à Ravnica. Teve
também na Magic Origins, eu fui olhando assim o T2, falei, talvez seja interessante, não sei até que eu fui querer jogar. Aí tinha Oco, aí depois de Eldraine, eu não sei não, eu também falei, cara, eu acho que T2 tem solução não. Ou talvez eu tinha pegado só as épocas do T2, assim, eu tinha prestado atenção no formato, em épocas que tinham cartas muito polarizantes, né, talvez fosse isso. Porém, eu falei, vou aqui olhar como é que tá o T2. Eu pensei que o Uru tava legal, não sabia que tinha sido banido. Aí depois descobri que tinha Omnaf, que foi banido também, que era uma carta muito polarizante. Eu falei, os problemas do T2 permanecem. Mas aí eu fui ver e vi que o meta tá interessante. Tem aquele deck Rugs que é legalzinho, tem o Gru Adventures e vai ter alguns alguns prints bons, né, em Kaldheim. Então acho que o formato vai valer a pena jogar. Então vou treinar. Hoje pelo menos tem o Arena que dá pra testar, jogar as coisas basicamente de graça, né? Obviamente você tem que comprar alguns pacotes e tudo mais, mas é mais barato que montar deck no mall, eu acho. É verdade. Mas com esse resultado já. Então, Val mesmo disse que me ajudava no Arena se eu precisasse de alguma coisa. Também, Jocely, tem um monte de gente que falou assim que se eu precisar de ajuda no Arena pra poder ter os decks, é tranquilo. Porque segundo o Celso, que ganhou o Qualifier do ano passado, a Wizards leva um tempo até ele entregar a conta com as cartas pra você jogar. Então, assim, se eu fosse jogar no Arena agora, seria com a conta praticamente nova. Apesar de que eu fiz uma conta há muito tempo e, por sinal, eu peguei o Nick Elf, eu consegui pegar esse nick. Só que eu parei de jogar, né? O T2 eu não tinha paciência pra ficar grindando as cartas, não, dava muito trabalho. Mas, assim, segundo o Celso, ele disse que vale mais a pena treinar no MTGO, porque ele disse que o nível lá é maior, já que dificilmente você vai encontrar gente grindando cartas ou fazendo um negócio meio diferente, porque lá é que nem jogar Pauper, né? Se o cara for entrar no Tournament Practice, vai encontrar uns decks bem estranhos. Mas se o cara for entrar na liga, é só os tiles, porque vale dinheiro, né? O cara ficar perdendo muito PP, chegou agora o cara tem que entrar com Tix na liga, então é perigoso o cara pegar deck estranho. Aí ele falou que se eu fosse jogar T2 ou Historic não, né? Porque Historic só tem na arena. Mas se eu jogar T2, que eu jogasse treinasse no mall, porque assim eu seria capaz de aprender muito rapidamente, já que seria de alto nível a competição lá. Mas por enquanto eu fiquei só olhando os decks, olhando o pessoal jogar, pra poder ver o que é que eu vou escolher. E vai ter a mudança de Kaldheim agora, pra ver como vai ficar o meta. Qualquer coisa, eu acho que Val, não sei se Bota tá jogando ainda. Tem Val, Mota, Rostan. Tem uma Rafael também que joga um T2, então se fosse pra jogar físico, talvez se juntasse um dia aí, eles emprestavam uns decks, eu jogava. É tranquilo, a comunidade aqui é bem unida, então é tranquilo essa parte. E galera, finalzinho de Heavy Metal, tradicionalmente a gente tem uma indicação de metal. Bora lá. Cara, eu não escuto muito metal não, vou falar a verdade. Cara, eu escutava muito metal, mas assim, eu parei. Eu ia até fazer uma piada aqui com o Bleeding Heart do Angra e agora que eu só aprendo calcinha preta, mas não. Cara, mas assim, eu escutei muito metal há muitos anos, é porque meu gosto musical sempre muda, eu escuto de tudo, se você imaginar. Apoio quem vai indicar metal nessa porra sou eu, Rainbow in the Dark, Dio. Mas assim, eu escutei. Se for recomendar metal, não dá pra recomendar não, porque faz tempo que eu escuto, eu tô muito atualizado, então não rola não. E se eu for recomendar, vai ser tipo, sei lá, as coisas que todo mundo conhece, né? Mas se fosse recomendar música assim de rock, provavelmente post-punk é o que eu mais escuto. Tem uma banda chamada Pink Turns Blue, que é uma banda muito legal. Tem The Shroud, que é uma banda mais desconhecida aí, que é meio assim, Dark Wave, Goth. E também recomendaria agora, que realmente é uma banda. Infelizmente o vocalista acabou se matando, né? Mas tipo. E a banda. Eu não sei, eu acho que todo mundo conhece, porque é uma banda de post-punk muito famosa, chamada The Sound. Eu acho que o álbum mais famoso deles é From the Lion's Mouth. E de vez em quando a música deles é licenciada para algum filme, alguma série e tal. Mas é aí, The Sound, From the Lion's Mouth,
Da Boca do Leão, o álbum é uma banda muito legal de pós-punk, lá dos anos 80, que seria a minha recomendação. Excelente, cara. Pós-punk é muito bom. E mesmo que seja uma música que a galera tá acostumada a ouvir, o que eu mais gosto das indicações de metais, o que eu mais gosto da indicação de metal, e que um dos motivos do quadro nasceu é porque chega com uma história, saca? Não é só a música, olha, essa música é massa. Geralmente é uma história, você tá falando de uma música que você ouvia há muito tempo, mas certeza que ela te traz várias memórias. Não, mas assim, eu acho que o que eu escutei muito metal no começo foi basicamente como eu aprendi a escutar rock. Tinha um primo do Rio de Janeiro, aí ele chegou com System of a Down, eu acho que foi em 2001 ou 2002. Toxicity é 2002, eu acho, eu não sei. Bom, eu acho que foi um ano antes de lançarem Toxicity. Aí a gente tava escutando a música, foi de System of a Down, New Metal, né? Aí eu falei, caramba, isso é muito legal, isso é muito massa. Aí comecei a ser introduzido no universo do rock and roll. Só que, talvez porque foi o começo, eu escutei muito, chegou uma hora que eu acabei mudando de estilo. Aí comecei a escutar alternativo, indie, pós-punk. Aí eu escutei muito pós-punk. Eu acho que por parte da minha adolescência e até agora na vida adulta, cara, é só pós-punk e grunge também, apesar de que eu parei de escutar. Sensacional. E pra minha indicação hoje, eu também vou ficar meio na questão do punk aí, inspirado pelo Pedro Paulo. E, cara, a música que eu vou indicar, o nome dela é Contra a Cultura, de uma banda chamada Pense, é um artista nacional. É do álbum Além Daquilo Que Te Cega, que além de uma capa sensacional, é uma indicação da galera no grupo. Aqui onde tudo é fugaz e constante, insuficiente, muitos matam, roubam, morrem ou acabam se acomodando, pensando que a vida é isso mesmo e que a felicidade é um privilégio para poucos. O conceito de felicidade para muitos é de que ela é algo a ser atingido, quando de fato ela não é uma meta, mas sim um caminho. O que poucos sabem é que existem vários outros caminhos que não estão vinculados à cultura de massa e à moral tradicional. Caminhos que libertam e nos tiram do senso comum. A gente tem um dos milhões de grupos de Magic que de repente a conversa desvirtua completamente. Em vez de falar de Magic, a gente tá falando de PC Gaming, de música. E aí acho que foi o Angel, o Nimbizito ou o Diego Calvo, ambos a gente tava conversando nesse dia, que indicaram essa banda. E cara, gostei pra caralho, tá na minha playlist já até hoje. E todas as músicas que a gente comenta no Heavy Metal vão pra playlist colaborativa, que vai ser atualizada finalmente e tá disponível na descrição desse episódio. Senhor Pedro Paulo, muito obrigado, cara, pela participação, foi muito massa. E mais uma vez aqui no ar, parabéns pelo seu título e muito boa sorte no Mythic Championship. Aí sim, muito obrigado aí pelas felicitações. E é isso aí, vamos lá pro Mythic tentar fazer alguma coisa e obter um resultado bom. É isso aí. Senhores, muito obrigado vocês que escutaram, muito obrigado vocês que estão aqui com a gente hoje. E é isso, valeu, falou, até breve. É.